Boa tarde a todos. Boa tarde. Somos Gilvan, sou mais um adicto aí em busca de uma nova forma de vida, de uma nova maneira de viver. A semana passada nós fizemos uma reunião sobre o segundo passo. Primeiro passo nos diz que nós admitimos que somos impotentes perante a adicção, sobre a nossa doença, e que as nossas vidas haviam se tornado incontroláveis. Então, a partir do momento que eu não tenho poder sobre a doença e eu não consigo vencê-la, eu me rendo a um programa de recuperação. Se eu não consigo vencê-la, tem que ter alguém que consiga. Aí um segundo passo vem a me falar que eu vim a acreditar que um poder maior do que eu, no caso, poderia me devolver a sanidade. Por que poderia? Porque vai depender de eu fazer a minha parte. Recuperação é retomar a ação de vida, retomar a ação de viver. Se nós pararmos e analisarmos, eu vou falar de mim porque eu sei da minha história. Eu, no uso de droga, eu não vivo. No uso de droga e álcool, eu não vivo. Eu vegeto. Eu vivo em busca da minha droga de preferência. Toda a minha movimentação é em busca dela. E ela toma uma grande parte da minha vida. E eu acabo que por abandonar e deixar várias coisas que deveriam ser a prioridade na minha vida. E essas coisas acabam que por ficar cada vez mais distantes. E a droga e o álcool acabam tendo uma prioridade muito grande para mim. Eu acordo pensando como que eu vou usar e eu vou dormir simplesmente porque não tem mais o que usar. Então eu sou esse cara. Então essa doença ela me leva a esse sentido. Perder o sentido da vida. A vida ela é feita para eu ser feliz. Para eu aproveitá-la com felicidade, com tudo que ela tem a me oferecer. Eu aproveitar a minha saúde, aproveitar a minha família, aproveitar a minha filha, aproveitar o meu emprego, aproveitar o meu salário, poder comer num lugar legal, comprar uma roupa legal, viajar, fazer planos, fazer sonhos, ter sonhos. A vida, para mim, ela é isso. Eu ser feliz com as coisas que eu tenho e utilizá-las da melhor forma. Só que quando eu estou na minha doença, quando eu estou sobre os efeitos da minha droga de preferência e estou vivenciando a doença da adicção, simplesmente tudo isso perde o sentido. Eu já não penso mais em comprar as coisas para mim, eu já não penso mais... Às vezes até penso, mas não me dedico para isso. Não me dedico em poder planejar uma viagem, não me dedico em poder passar um tempo com a minha filha, não me dedico em poder passar um tempo em família, não me dedico mais às coisas simples, que poderiam me trazer uma felicidade, poderiam me fazer feliz. Devido à minha doença, eu acabo me preocupando só com a minha droga de preferência. E ela toma um grande sentido na minha vida e eu acabo deixando as coisas de lado. E tudo aquilo que deveria ser felicidade acaba se tornando em chatice. Nada tá bom. Quando eu estou na minha doença, nada tá bom. Eu estava em casa com uma televisão legal, com 50 milhões de canais, nenhum canal tinha nada legal. Abria a geladeira, um monte de coisa para comer, não tem nada de bacana aqui. Queria tanto uma namorada, arrumei uma pessoa legal, uma pessoa bacana. Ah, que saco, não vou ficar com ela hoje não. Tudo perde o sentido. A única coisa que eu queria era poder usar droga. Aí eu estaria feliz. Se eu estivesse bebendo ou usando, aí eu estaria feliz.
A minha casa era uma droga, o emprego era uma droga, os canais de televisão eram uma droga, o que tinha para comer era uma droga, a pessoa que estava ao meu lado era uma droga, nada era legal. Só o meu uso. Isso é a clareza total da minha doença, né? E eu tenho que estar ciente de que eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para modificar essa situação. Eu preciso retomar a ação de viver. Eu preciso reconfigurar, ressignificar esses meus pensamentos de que nada está bom. Quando na realidade eu tenho muito a agradecer. E eu só consigo isso a partir do momento que eu começo a trabalhar essa espiritualidade na minha vida. Nós vamos trazer alguma coisa relacionada à espiritualidade para que eu possa entender que espiritualidade não é religião. Religião aqui, cada um vai decidir a sua, ou você é evangélico, ou você é católico, ou você é umbandista, ou você é espírita, ou sei lá, você é hinduísta, budista. Cada um vai desenrolar a sua religião. Mas eu preciso ter noção que eu necessito ter uma espiritualidade. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Né? Então, antes da gente dar início a essa reunião, vamos fazer uns instantes de silêncio, vamos pensar nas pessoas que estão sofrendo, nas pessoas que estão na rua, nas pessoas que... Tá mó frio, meu, tem um monte de gente na rua, eu tava vindo pra cá de manhã, um monte de gente na rua, cara. Né? Mó chuva, o pessoal com cobertor, né, cara, tudo molhado, sem sentido nenhum sem direção, né, cara? De pra onde ir, o que fazer. Tem um monte de gente sofrendo aí, velho. Vamos agradecer porque nós temos um local para ficar, porque nós temos uma cama quente, temos um cobertor, estamos secos, temos alimentação e pedir, né, por essas pessoas que não têm isso. Tem muita gente aí que tá sofrendo, né, cara? Sem nada, sem absolutamente nada. Então vamos pedir por essas pessoas. Então, uns instantes de silêncio, logo em seguida a oração da serenidade. A gente vê que a própria oração da serenidade, ela já me traz essa relação da espiritualidade. É eu ter coragem para mudar as coisas que eu posso. O que eu posso mudar? O que eu posso mudar no dia de hoje? Só eu mesmo. Eu não posso mudar a minha esposa, eu não posso mudar a minha filha, eu não posso mudar o meu companheiro de quarto, eu não posso mudar a clínica, eu não posso mudar o mundo, eu não posso mudar nada a não ser eu mesmo. Eu não posso mudar nada a não ser a minha vida. E para isso eu tenho que ter coragem. Eu tenho que ter coragem de deixar aquele cara de lado. Eu tenho que ter coragem de deixar aquela pessoa para trás e recomeçar uma nova vida. Para isso é necessário coragem. E eu busco essa coragem através do meu poder superior. Serenidade para aceitar o que eu não posso mudar. É difícil conviver com as pessoas. É difícil conviver muitas das vezes comigo mesmo. Às vezes eu tenho dificuldade de conviver comigo. E tem algumas coisas que eu não posso mudar que estão ao meu redor. E eu tenho que ter serenidade para aceitá-las. E esse poder superior, eu venho a pedir para ele sabedoria para eu distinguir o que eu posso mudar do que eu não posso mudar. Muitas das vezes eu acabo com o meu dia por causa do Johnny. Posso mudar o Johnny? Não posso. O que precisa ser mudado? A minha forma de encarar o Johnny. E eu tenho que ter sabedoria para isso. Por isso que eu peço essa sabedoria para o meu poder superior. E tudo isso é espiritualidade. É eu estar num contato consciente com o meu poder superior através de prece e meditação para poder tomar as atitudes certas na hora certa. Tendo coragem para modificar aquilo que eu posso mudar e tendo serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. E ter sabedoria para entender o que eu posso e o que eu não posso mudar. Isso é espiritualidade.
Espiritualidade tem a ver com a qualidade do nosso relacionamento, seja lá com o que for. Ou o que quer que seja mais importante na nossa vida. Quando nós vemos um time entrando em campo, qual é o objetivo daquele time? Ganhar. E que espírito que aquele time, de alguma forma, naquele momento está vivenciando para alcançar a vitória? É um espírito de equipe. Precisa pensar como um time para poder chegar à vitória. Se só o atacante pensar só nele, o time tem uma probabilidade muito pequena de ganhar. Se o goleiro pensar só nele, o time tem uma probabilidade muito pequena de ganhar. Se o meio-campo fizer a mesma coisa, a probabilidade continua a mesma, pequena. Porque é necessário ali um espírito de equipe para que todos lutem pela equipe. Na nossa vida não é diferente. Como está o meu relacionamento com aquilo que é importante para mim? Porque eu tinha um relacionamento muito fiel com a minha droga de preferência. Eu não deixava de procurá-la nem um momento, nem um dia. O meu pensamento estava nela e eu buscava de todas as formas estar com ela, me encontrar com ela e me tornar feliz com ela, seja o álcool ou a droga. E o meu espírito naquele momento estava voltado a utilizar de todos os meus recursos para alcançar esse objetivo, que era estar com a minha droga de preferência. Hoje, qual é o meu sentido? O que é mais importante para mim? Responda cada um para si mesmo. Hoje, qual é o meu objetivo? O que é que eu quero para mim? E de que forma que eu estou tendo um relacionamento com isso que eu quero? Se eu hoje desejar, poxa, eu estou com um planejamento, falando de mim, né, de fazer uma faculdade o ano que vem. Eu só querer fazer a faculdade vai adiantar alguma coisa? Para isso, eu já estou fazendo o quê? Já estou procurando me informar sobre preço de faculdade, localização de faculdade, faculdades que oferecem bolsa, o que eu preciso para usufruir dessa bolsa. E após eu ter essas informações, eu vou precisar fazer uma inscrição, estudar para poder prestar essa faculdade, se possível, passar nessa faculdade. Alcancei a primeira meta do meu objetivo, estar na faculdade. Daí até eu chegar à graduação, tem uma longa caminhada que vai necessitar do meu empenho, de eu ter a faculdade como prioridade e eu me dedicar e estar me relacionando com tudo aquilo que estiver voltado à faculdade. Porque senão eu não vou chegar no meu objetivo. Então hoje, o que é mais importante para mim? O que é que eu quero para a minha vida? Cada um responda a si próprio. De que forma que eu estou gerando relacionamentos para alcançar esse objetivo? Espiritualidade é isso. É eu estar no espírito daquilo que eu quero realizar na minha vida. É eu estar alinhado com o meu objetivo.
Porque senão se torna dissonância cognitiva. O que é isso? Eu falo uma coisa, mas faço outra. Não, eu quero muito ir para a faculdade, mas eu não estudo, não me dedico, não procuro saber onde tem a faculdade e nem fiz a inscrição para o vestibular. Por mais que eu queira a faculdade, eu não vou alcançar isso se eu não me dedicar. A espiritualidade, ela me traz para essa realidade de que é necessário eu começar a me entronizar aí, criar uma sintonia com aquilo que está num objetivo futuro. Porque senão eu destono disso. Eu quero uma coisa, mas eu estou fazendo outra. E isso, segundo o próprio programa, é o quê? Insanidade. Porque se eu continuar fazendo as mesmas coisas, querendo obter resultados diferentes, eu me torno insano. Então é necessário que eu procure mudanças para que eu possa alcançar um objetivo diferente. E relacionamento é tudo na vida. Então, para eu começar a entender, os 10 mandamentos foram aquilo que a igreja tem como o máximo da lei de Deus. Os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás nada do teu próximo. 10 itens. Esses 10 itens, os 10 mandamentos de Deus, eles falam única e exclusivamente sobre relacionamento. Está em Êxodo, capítulo o quê? Por favor. Rapaz, eu vou ter que procurar. Mas é Êxodo, acho que capítulo 20, se eu não me engano. Se eu tiver relacionamento nos 4 primeiros com Deus, relacionamento com pai e mãe no 5 e relacionamento com o meu próximo até o 10. Como está o meu relacionamento com Deus? Responda cada um a si próprio. Como está o meu relacionamento com meu pai e minha mãe? Responda cada um a si próprio. Como está o meu relacionamento com o meu próximo? Com as pessoas que convivem comigo? Com as pessoas que estão ao meu lado, com os meus familiares, com os meus vizinhos, com os meus amigos de trabalho, com os meus companheiros de quarto, com meus companheiros na comunidade? Como está o meu relacionamento? Para eu começar a iniciar uma espiritualidade boa para a minha vida, eu tenho que começar a aprender a me relacionar com Deus, com a minha família e com as pessoas que estão ao meu lado. Esses 3, eles vão completamente contra o foco espiritual da nossa doença, que é o egocentrismo. Quando eu estou no meu egocentrismo, eu não estou nem aí para Deus, nem aí para minha família e muito menos aí para as pessoas que estão ao meu lado. Quando eu começo a desenvolver essa espiritualidade, aí sim eu começo a me preocupar com o outro e deixo o meu querer e a minha vontade de lado. Começo a não olhar somente para aquilo que eu quero, mas eu começo a olhar para tudo como um todo. Eu amplio a minha visão com relação às pessoas que estão ao meu lado e às coisas que estão acontecendo ao meu redor.
seja material, pessoa ou grupo de pessoas, tem que existir alguma coisa que seja prioritária. O que quer que seja mais importante define o principal foco da nossa espiritualidade. Como nós estávamos dizendo, o que é mais importante para mim no dia de hoje? Isso é o que define o foco de como está o meu espírito, de como está a minha espiritualidade. Porque, como já foi dito, não existe um vácuo espiritual. Ou eu estou do lado do bem, ou eu estou do lado do mal. É esse do capítulo 20 e versículo 21, falou? Maravilha. Falou? Beleza. Então, nós temos que ter essa consciência de que a nossa relação com as pessoas, ela é importante para que nós possamos sair do nosso egocentrismo e buscar algo diferente para a nossa vida.
ele enterrou o velho homem. Ele sabia para onde ele tinha que ir. Ele sabia aonde ele queria chegar. Só que tinha alguma coisa que estava atrapalhando, que estava dificultando para poder chegar até o objetivo. Ele estava tendo que arrastar muitos defeitos. Ele estava tendo que arrastar um peso enorme para ele poder chegar até o seu objetivo. E chegou um momento que foi decisão. Não dá para continuar caminhando arrastando esse cara. Eu não vou conseguir chegar onde eu quero arrastando esse cara. Eu vou ter que deixar esse cara para trás. A grande dificuldade minha e você em vencer essa doença é deixar esse cara para trás. Enterrar esse velho homem. Se desprender de todos os defeitos. Se desprender de tudo aquilo que está intoxicando a minha vida. Se desprender de sentimentos, de mágoas, de rancor, de raivas, de ódio, muitas das vezes até de glórias que eu tive no passado e que hoje eu não tenho mais. Muitas das vezes se desprender dessas coisas que eu arrasto comigo e que só dificultam a minha caminhada. Eu sei aonde eu preciso chegar. Eu sei o caminho que eu preciso ir. Mas isso está me atrapalhando. Esse cara está me atrapalhando. Esse velho homem está me atrapalhando. Eu preciso me livrar dele. Eu preciso enterrar essa pessoa antiga. Eu preciso me desfazer disso. E eu só consigo nascendo de novo. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. O que eu faço para herdar o reino? Nasce de novo. Paulo falou aqui aos Colossenses: mate o velho homem. Acaba com esse cara porque ele vai te foder. Como já tem fodido. Tira esse velho homem de perto de você. Se desprende dele. Tem uma nova vida, é tudo novo. O próprio Jesus falou o quê? Eis que se fizeram novas todas as coisas. Tudo que era velho já é passado. É uma nova vida, é uma nova etapa. É uma nova forma de viver. Eu estou buscando uma nova maneira de viver, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de me relacionar com as pessoas, uma nova maneira de me relacionar com a sociedade, um novo estilo de vida. Tem que haver mudança. Se não houver mudança, esse programa não funciona. E a espiritualidade, ela vem a me trazer isso. Eu começo a buscar outras coisas. Eu começo a ver valor em outras coisas. Quantos de nós, só por estarmos muitas das vezes internados, ó quanta coisa que eu estou dando valor, que quando estava do meu lado ali eu não dava. Quanta coisa, cara. Um bife, né? Um bifão daqueles nervoso mesmo, você cortar e falar, pô, quantas vezes eu não quis? Quantas vezes eu falei, eu tô com fome, não quero. E hoje tudo que eu daria, quantas coisas eu não daria para comer um bifão monstro, a parmegiana, aqueles lindos. Aí sim. São coisas que muitas das vezes estavam comigo, estavam do meu lado e eu não dei valor. Hoje eu consigo enxergar quão valorosas elas são. Então eu preciso me dedicar para poder valorizar elas cada vez mais. E poder ter isso e fazer com que isso não seja simplesmente como minha avó dizia, fogo de palha, né? Minha avó falava assim, isso é fogo de palha. Começa e daqui a pouco, acabou.
Eu preciso tornar isso sólido na minha vida. Aprender a agradecer pelas coisas que eu tenho. Aprender a agradecer pela vida que eu tenho. Aprender a agradecer pelas pessoas que estão ao meu lado. Agradecer pelas pessoas que estão comigo. A espiritualidade, ela tem tudo a ver com aqueles que são os meus valores, as minhas prioridades, os meus objetivos e as minhas preocupações. Tudo isso engloba a minha espiritualidade. Onde estão os meus valores hoje? No que eu dou valor no dia de hoje? O que é prioridade para mim hoje? Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas preocupações? Tudo isso define aonde está a minha espiritualidade. De que forma eu estou buscando essa espiritualidade? Então, espiritualidade tem a ver com o que está no centro da nossa vida. O que é aquilo que faz os meus olhos brilharem? O que é aquilo que faz os meus olhos simplesmente saltarem? Num programa de recuperação, ele nos ensina que não interessa nada. O que importa é eu ficar limpo. Nada vai ter valor se eu não permanecer limpo. É necessário eu ter esse foco de recuperação na minha vida, porque senão eu esqueço. Eu esqueço. Várias vezes eu esqueci a importância de dar manutenção na minha recuperação, de buscar cada vez mais estar espiritualizado com o sentido de recuperação. E eu fui deixando de lado. E aí eu pergunto, o que é, aonde que está a nossa espiritualidade? De que forma que eu consigo obter essa espiritualidade? O que eu estou fazendo para poder fortalecer essa espiritualidade? O que eu estou fazendo para permanecer limpo? Será que se eu sair hoje ali, pegar uma grana na mão e andar aí pela rua, eu vou permanecer limpo? Será que se a minha vida modificar, por quê? Porque é fácil eu estar limpo num momento de dificuldade, cara. Mas e na hora que tudo voltar? Porque muitas coisas não voltam, mas muitas coisas voltam para a minha vida. E na hora que tudo voltar? Será que eu ainda vou estar no mesmo espírito de recuperação? Será que eu ainda vou lembrar daquele cara que não pode usar? Será que eu ainda vou lembrar dessas coisas que me fizeram tanta falta? Será que eu ainda vou dar valor para aquele bife gostoso depois que eu comer um monte de bife? Será que eu ainda vou dar valor por estar ao meu lado da pessoa amada depois que ela estiver dormindo comigo todo dia mesmo? Será que eu ainda vou dar valor para as coisas que eu tenho depois que elas estiverem ali comigo todo dia? E isso eu preciso trabalhar na minha vida. Aqui está uma carta que Carl Jung escreveu para um dos fundadores lá de Alcoólicos Anônimos. Ele diz o seguinte: estou firmemente convencido de que o princípio do mal que prevalece no mundo conduz a necessidades espirituais, que quando negadas levam à perdição, se ele não é contrabalanceado por uma experiência religiosa ou espiritual, ou pelas barreiras protetoras da comunidade humana. Um homem comum, desligado dos planos superiores, isolado de sua comunidade, não pode resistir aos poderes do mal, muito propriamente chamados de demônio. Mas o uso de tais palavras nos leva a enganos, por isso temos que nos manter afastados delas, tanto quanto possível. Veja você que álcool em latim significa espírito. No entanto, usamos a mesma palavra tanto para designar a mais alta experiência religiosa como para designar o mais depravador dos venenos. A receita então é espíritos contra espírito. Para eu vencer a doença da adicção, somente
fortalecendo a minha espiritualidade. Porque ela é uma doença, segundo Carl Jung, que ele dizia o seguinte: a adicção é uma doença espiritual que tem na sua base um impulso para a plenitude. Quando eu usava, eu me sentia pleno. Eu não precisava de mais nada, a não ser a minha droga de preferência. Eu não precisava da minha esposa, eu não precisava da minha filha, eu não precisava do emprego, eu não precisava das pessoas, eu não precisava de ninguém, cara. Era eu ter a minha droga de preferência. Eu me sentia pleno, satisfeito. E eu só consigo vencer isso buscando essa plenitude através de uma espiritualidade. Porque senão eu vou viver em busca dessa plenitude com situações paliativas. O álcool ou a droga. Ou o sexo, ou ficar comendo demais, ou o jogo. Nós já falamos que a adicção ela se manifesta de várias formas. A questão só do álcool e da droga é que o nosso deslize social é muito grande, né? Nós acabamos que por nos tornarmos pessoas assim irreconhecíveis aos olhares das pessoas que estão ao nosso lado. Apesar que uma pessoa também viciada em jogo, ela traz muito problema para sua família. Eu namorei uma menina que o pai dela perdeu a casa numa mesa de carteado. Então assim, a pessoa que é viciada em jogo também traz problemas. A pessoa que é viciada em sexo também tem os seus problemas. As pessoas que são viciadas em comida também têm os seus problemas, né? Mas eu, no caso da minha droga de preferência, os problemas são escancarados para todo mundo ver em questão de minutos. Eu já baguncei tudo. Então eu preciso começar a adorar as coisas que estão ao meu lado, né? Mas o adorar, ele é o quê? Dar valor. Valorizar, venerar as coisas que estão ao meu lado. Os momentos com a minha namorada, os momentos com a minha filha, os momentos no meu emprego, os momentos no meu dia a dia, eles têm que ser valorizados por mim. E isso eu só consigo através de uma espiritualidade. Quando eu começo a abrir a minha mente e entender que tudo aquilo que está ao meu redor é bom. Que tudo aquilo que está acontecendo comigo é legal. E eu preciso dar valor a isso. Espiritualidade nos convida a descobrir o nosso mundo de valores e coisas que acreditamos e avaliar os nossos focos e vermos como eles nos ajudam a ir de encontro às nossas necessidades. O que eu preciso hoje, muitas das vezes não é aquilo que eu quero hoje. E isso é difícil, cara. O que eu preciso não é o que eu quero. E muitas das vezes eu só faço o que eu quero. Eu não faço o que eu preciso. É que nem comprar as coisas. Quantas vezes eu gastei uma grana que eu não podia gastar, não porque eu precisava daquilo, mas porque eu queria aquilo. Se vocês estudarem um pouco de marketing, o marketing é isso. É você oferecer para as pessoas aquilo que elas querem, não é aquilo que elas precisam. As pessoas não compram o que elas precisam, claro que compram. Mas elas compram muito mais do que elas querem. Ela gasta muito mais dinheiro com aquilo que ela quer, não com o que ela necessita. Vou fazer aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu quero fazer, aquilo que você necessita. Paulo encarou essa situação da seguinte forma, né? Aquilo, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Porém, o mal que eu não quero fazer, quando eu vi, eu já fiz. Só que a questão é, muitas das vezes eu preciso de uma calça. Tem uma calça lá de 30 conto.
Só que eu quero a calça de 200. Legal. E muitas das vezes eu poderia ter comprado a de 30. Mas eu gastei 200 para comprar a que eu queria. E na minha vida, muitas das vezes, eu não quero acordar cedo. Mas eu preciso acordar cedo. Muitas das vezes, eu não quero comer salada, mas eu preciso comer salada. Eu não quero ficar sem sair à noite, mas eu preciso ficar sem sair à noite. Eu não quero andar sem dinheiro, mas eu preciso andar sem dinheiro. Eu não quero as pessoas optando na minha vida, mas eu preciso de ajuda. Isso é eu começar a trabalhar a minha espiritualidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Ter coragem para mudar as que eu posso. E desenvolver sabedoria para distinguir uma das outras. Isso é espiritualidade. Tem um último videozinho aqui. Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. Para quem não conseguiu ler, Albert Einstein. isso foi uma intervenção de Einstein numa aula, em que um professor falou, bom, se Deus criou tudo, e o mal existe, então Deus criou o mal. Se ele criou o mal, Deus é mal. E aí Albert Einstein interviu a aula e perguntou, professor, o frio existe? Professor, claro que o frio existe. Você nunca sentiu frio? Aí ele falou, não, nein. O frio não existe. Segundo as leis da física, o frio nada mais é que a ausência do calor. Professor, a escuridão existe? Claro que a escuridão existe. Nein. A escuridão não existe. A escuridão nada mais é que a ausência da luz. O calor você estuda. A luz você estuda. O frio e a escuridão, não. O mal não existe. O mal nada mais é que a ausência de Deus no coração do homem. O mal da adicção só se apossou da minha vida porque eu me afastei de Deus. A maldade só encontra espaço no meu coração quando eu não preencho o meu coração com Deus. A maldade, ela só vai encontrar espaço na minha vida. A doença da adicção só vai encontrar espaço na minha vida se eu não preencher a minha vida com Deus. Se eu não preencher a minha vida com espiritualidade.
o mal sempre vai achar espaço. Como o próprio Jesus disse, quando um demônio sai de um corpo, viaja pelas terras áridas, volta e encontra aquela casa vazia e limpa, ele toma posse dela de novo e traz consigo 7 demônios piores. E o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Então, assim, ou eu começo a preencher a minha vida com esse poder superior, amoroso, cuidadoso e maior do que eu, ou eu simplesmente estou deixando espaço para o mal se apossar da minha vida novamente. Ou eu começo a me espiritualizar, a cuidar desse lado espiritual da minha doença, ou não vai haver solução. Por isso que isso já me aparece num segundo passo. São 12. Num segundo passo, eu já tenho que estar bem ciente de que a espiritualidade, ela tem que me acompanhar. Porque nesse passo, eu venho a acreditar que um poder maior pode me devolver a sanidade. Eu começo a criar um contato com ele. Começo a trazer ele para a minha vida. Começo a me relacionar com ele, a fim de que eu possa continuar a caminhada. Porque senão, velho, não adianta. Não existe recuperação sem espiritualidade. Não existe recuperação sem um poder superior. Não existe. Não adianta eu querer inventar uma nova maneira de recuperação. Já existe uma. E eu tenho que adotar esses critérios para que eu possa continuar nessa caminhada.